E aí, mochileiro? Eu sou o Ale, seja bem-vindo ao Mochilotaku e hoje eu quero comentar com vocês quais são os 5 animes que eu mais estou gostando desta temporada de inverno em 2024. Ah, e fica até o final porque eu vou revelar pra vocês também a lista de todos os animes que eu estou acompanhando dessa temporada, então fica até o final e vamos nessa! Aqui o seguinte, eu já vou fazendo um esquema meio que mais ou menos, né? Tier list com ranking. São os que de todos, por enquanto, eu estou gostando mais. Possa ser que ao longo do avançar dessa temporada essa lista mude? Pode, porque é a minha opinião do hoje. Inclusive, né, quem viu meu último vídeo, eu acho que eu vou adotar o uniforme vermelho pro Mochilotaku, porque conforme o tempo tá permitindo, eu já tô gravando outros vídeos pra deixar as coisas, ó, bonitinhas pra vocês. Então vamos para a quinta posição deste momento. Tsukimichi Moonlight Fantasy. E este anime eu gosto muito da forma engraçada como eles conseguem retratar o protagonista, ou seja, e aí aqui eu vou abrir um parênteses e detalhe, como é uma continuação, eu, pelo menos olhando pra primeira temporada, eu vou tocar em uma outra informação, beleza? Então, ó, se você não assistiu, fica em alerta. Mas eu acho que você pode ser como eu, que, poxa, é uma continuação de uma temporada 2, se eu não vi a temporada 1 ou as temporadas anteriores, eu vou tentar ver antes pra eu pegar o atualizado, né? Eu faço isso. E você? Qual é a estratégia que você usa? Segue a segunda temporada ou a temporada do momento, vai que vai, e passado tanto faz? Acho que não. Mas eu acho muito legal como eles retratam o protagonista na primeira temporada. Num resumo, é um isekai de pessoas belas, todo mundo bem apresentável, bonitos rapazes, bonitas moças, todo mundo é bonitão, e no meio disso tem o nosso protagonista que de certa forma aparece lá, é invocado lá, vou falar assim, e mano, ele é muito feio pro padrão daquele mundo. A suposta deusa daquele mundo olha e fala, isso é muito feio. Eles se desentendem e ele segue a vida dele nesse mundo feio. E é muito engraçado porque como todos os humanos são bonitos e etc, quando olham pra ele e pro suposto grau de beleza que ele carrega, é algo que todo mundo fala, mas ele é um monstro, ele é um humano, até confundem pra vocês verem o quão a coisa... E eu acho muito legal esse contraste. Em um mundo de pessoas belas, alguém que é feio. Haverão heróis bonitos, invocados, que atenderão o padrão desse mundo. Só que em contrapartida, o feio é o mais forte. Então eu acho interessante a forma como ele brinca com esses contrastes e de forma bem humorada. Apesar de que quando eu comparo as duas temporadas, eu acho o ritmo, por enquanto, dessa segunda temporada, que tem poucos episódios, que o ritmo tá um pouco devagar, porque tá mostrando uma fase do personagem mais diplomática, se eu posso dizer. E dentro dessa diplomacia, ele tá meio que assim, vamos nos dividir para conquistar, e dentro dessa divisão ele tem tomado ali ações, participado de coisas e momentos e situações para que o grande mundo dele possa ser ampliado e a rede dele também, porque afinal de contas ele é um mercador, né, no meio de tudo isso. Mas eu acho muito divertido trazendo ele como um cara mediano, mas que é essencial para que todo o exército do Rei Demônio e os monstros, etc, sejam combatidos, né? Mas por ele ter essa treta, essa rixa com essa deusa, acaba dando várias situações engraçadas. E vamos agora para a quarta posição, que é The Daily Life of the Immortal King. Eu acho muito legal a forma como eles retratam o personagem, que é um mundo onde basicamente ele é o supremo soberano das magias e das artes mágicas, dos poderes poderosos, e o mundo simplesmente segue existindo, onde tem ele como uma criatura muito fora de todas as curvas humanas comuns. E no meio desse mundo girando e acontecendo, ele é um cara que vai fazendo intervenções pontuais, fazendo com que a ordem desse mundo aconteça e continue fluindo sem que ninguém ou pouquíssimas pessoas saibam das suas intervenções. Eu acho muito divertido e muito legal como esse anime tem explorado exatamente a história dele. E o curioso é que dentro dessa infinita possibilidade que nosso personagem principal, que o nosso protagonista tem, é algo que ele muitas vezes valoriza as simplicidades. Então ele gosta muito de macarrão instantâneo, essas coisas. Mas é engraçado porque ele é um cara que também não reage tanto, não é tão emocional ou não demonstra tanto seu emocional. Então dentro da suposta frieza que ele se apresenta versus ser naquele universo o ser supremo disfarçado de humano que controla e que, né, interage com tudo aquilo, é muito engraçado
engraçado ver como os planos do mal vão sendo frustrados e sendo derrotados ou impedidos por, às vezes, ações muito pequenas do protagonista. Então eu acho isso muito divertido. E também eu acho legal o desenvolvimento do personagem, onde no começo da história, e aí também é uma continuação, e continuação quando eu falo, considerem que de fato é uma nova temporada, ou pode ser que seja só, né, teve um split ali no meio da temporada que só pausou a produção e depois recuperou e voltou, né, a produção. Então, assim, considerem qualquer uma das possibilidades, tá? E aí no meio disso, o quão ele antes era mais fechado, mais na dele, não se abria para muitas pessoas, vivia uma vida comum, procurando não chamar o máximo, não chamar nenhuma atenção, na verdade, e o quão ele vai se abrindo para alguns amigos, na qual tem outros que até começam a ter ali pequenas informações de quem ele realmente é, do nível que ele realmente tem. E é muito legal porque também bate muito na cultura chinesa em relação às artes, e eu não manjo muito disso, mas assim, eu acho muito legal o quão explora uma cultura diferente, fora também o fato da dublagem, né, ou melhor, do áudio que não é em japonês. Então, poxa, temos hoje possibilidades de ouvir o nosso áudio em português, com dublagens muito legais, áudio às vezes em inglês, limita um pouco mais para algumas pessoas e às vezes eu não gosto muito do como a interpretação acaba rolando em cima da imagem, mas tem sido uma experiência diferente assim para os ouvidos. Em terceiro lugar nós temos Mashle. Eu dou muita risada com o Mesh, vou chamar assim. Porque basicamente, né, eu acho que muitos já devem às vezes até estar comentando dessa forma, como se fosse um Harry Potter da maromba. Eu adorei esse termo. Basicamente é uma escola de magia na qual um cara não tem magia, e naquele mundo, se você não tem magia, você não é agraciado por Deus, e se você não é agraciado por Deus, na visão daquele povo, você merece a morte. Mesh, nosso personagem, né, nosso principal aí, nosso protagonista, ele não tem um pingo de magia, e por isso ele foi perseguido, aconteceram algumas coisas, blá blá, mas é muito engraçado como ele, através de uma força física sobrenatural, consegue romper os limites da magia. É muito engraçado. E ele é um cara que não tem um bom senso tão legal, então acabam acontecendo diversas situações que ele se coloca opa, não tô percebendo o que está acontecendo aqui, não tô sentindo qual é o clima que está acontecendo aqui, por aí vai, mas gerando situações muito engraçadas. Também é uma continuação, então é uma temporada mais à frente que explora um pouco mais a condição do nosso personagem, mas eu acho muito legal e não sei se poderia ser um pouco de subtexto, sendo um mundo de magia, onde um cara que não tem magia, mas tem uma força física inexplicável, poderia talvez representar, né, aquele suposto combate entre magia e a ciência que nós temos em várias histórias. Na visão dos personagens da magia, tudo é mágico, mas na visão dele, que é ciência representada, são mundos que vão colidir e vão chocar. Então não sei se poderia ser um pouco de subtexto, mas... E vamos para a segunda posição, Classroom of the Elite. Eu gosto muito da maneira como este anime traz vários pensamentos e como ele estrutura os vários personagens que participam. São alunos, né, de uma escola de elite, e teoricamente as pessoas que se formarem nessa escola serão as pessoas que estarão nos cargos que dominam ou que coordenam o funcionamento do mundo humano, estando nas mais altas posições da sociedade, influenciando e por aí vai, tomando as decisões que movem literalmente o mundo. E eu acho muito legal a maneira como eles exploram as histórias do personagem principal, Yanokode, e como eles também vão explorando os desenvolvimentos pessoais, tanto dele quanto dos demais amigos ao seu redor. Então é aquela história de, poxa, todo mundo tem uma super habilidade ou algumas grandes habilidades. Em contrapartida, que nós temos sempre esse lado da máscara, que é o lado bonzinho, que todo mundo olha e vê coisas boas. Também tem o outro lado da moeda, né? A parte oculta, que nós muitas vezes como seres humanos não mostramos, que são aonde moram, né? As invejas, os ciúmes, as disputas, as raivas, os descontroles, os excessos e etc. Então eu acho muito interessante como esse anime aborda de forma misteriosa um pouco essa hipocrisia que existe, né, dentro de nós. Temos as nossas boas e grandes habilidades, mas temos também o outro lado, né? Então é interessante. E o curioso é que tem alguns personagens que têm não só seu lado bom e seu lado oculto revelado, mas como alguns deles inclusive reconhecem que precisam lutar contra isso e começam um processo de transformação. Então você vê que o personagem não é apenas, né, mais um para encher um espacinho no anime, mas como ele se expressa
atravessam, né, dentro do anime são personagens necessários para que a trama de fato aconteça. E no meio disso também tem várias politicagens, vários jogos de influência, que é um pouco da vida real, né? Então são as pessoas influentes influenciando, são as pessoas que são influenciadas seguindo às vezes comportamentos ou seguindo uma ideia ou concordando com a ideia daquelas pessoas nas quais eles colocam nesse pedestal, e baseado nisso acontecem de as influências se chocarem, terem influentes que cruzam e que brigam e que, enfim. Mas o legal é que aborda, né, algo tão complexo e tão difícil num contexto relativamente simples, que é o funcionamento de uma escola, na qual existem classes e dentro dessas classes, cada classe tem uma vantagem. O objetivo final é todos querem se formar dentro dessa escola e somente a nata da nata da nata, só, como eu posso dizer, Gerald, somente a realeza, tá ligado? Somente a realeza poderia frequentar tal espaço físico. E antes de ir pro primeiro lugar, já que a gente tá falando um pouco de mistério, você já tá sabendo que eu quero fazer com você um Isekai maluco, certo? Quero que você participe disso. Não sei se você já viu o vídeo, coloque lá seu nick, sua classe, preencha, lá, tá lá no Instagram, ó, já aproveita pra seguir lá, já segue lá, preencha sua licença de aventureiro pra que você faça parte de tudo isso, porque, poxa, eu realmente quero muito poder, de certa forma, jogar dentro de um Isekai com todos vocês. Vai ser muito legal, muito divertido, eu tenho certeza. A gente vai poder, com certeza, explorar muitas coisas, mas precisamos de pessoas, isso mesmo. E se você também tem curtido os últimos vídeos, tem curtido, está gostando desse, quer saber mais a respeito, porque, poxa, qual canal que nunca fez uma lista que atira a primeira pedra? Mas se você tá gostando desse vídeo, eu realmente te convido a se inscrever no canal, porque eu pretendo trazer mais e mais informações sobre o mundo dos animes, mangás, manhwas, webtoons, tudo desse universo e até coisas mais e além. Então eu quero muito poder compartilhar com vocês de tudo isso. Então se inscreva no canal, deixe também nos comentários se você não viu, né, como eu já falei, a respeito do Isekai que eu quero montar com vocês, dá uma olhadinha lá no vídeo. Eu apresento um pouco do Mochila Otaku e falo um pouco dessa ideia maluca. Eu conto com você e vamos seguir então para a primeira posição. E aí, galera, aqui a gente já começa um problemão. Primeiro, porque eu não consegui colocar um só na posição de primeiro lugar. Então vocês já vão começar. Putz, mano, vai começar. Não tenho o que fazer. Infelizmente ou felizmente, eu coloquei 3 e pra mim eu considero no mesmo nível, que são os que no momento eu estou mais empolgado, mais curioso pra saber quais serão os próximos caminhos. O primeiro deles, Shangri-La Frontier, que eu já vou falar dele. O segundo, Frieren. E o terceiro, que é óbvio, Solo Leveling. Vou falar de Solo Leveling porque o vídeo passado já foi a respeito, então, né, já tá mais batido pra vocês. É algo que, quando começou a bombar, muitas pessoas começaram a ir pros materiais originais, etc. Eu também fui atrás. E, eu adorei a história. A forma como ele progride, os desafios. Tem ali algumas críticas quando eu olho a história como um todo que eu vou deixar para um vídeo mais no futuro, mas é algo que empolga, é algo que de alguma maneira cativa, e é por isso que fez o sucesso e está fazendo o sucesso que faz. Então assim, Solo Leveling tinha que estar, porque a cada episódio que termina é um desespero do putz, como que vai ser o próximo? E ponto. Falando a respeito de Frieren, cara, esse aqui me marca porque ele é aquele tipo de anime que o ritmo dele não é tão acelerado. É talvez um anime mais histórico, digamos assim. Porque basicamente um grupo de heróis que conseguem derrotar o Rei Demônio e começa a focar na história no pós a derrota do Rei Demônio. O que acontece? Então tem a Elfa, tem o herói, tem, enfim, outras pessoas, mas que em comparação com a Elfa, a vida dessas pessoas passam como um sopro. E é algo que é muito curioso e é, pra mim, muito profundo e mexe muito comigo, exatamente o ponto de, caramba, ela tem uma vida muito longa em comparação aos seus companheiros, e aí não tem como não falar isso, se eu não me falha a memória, já é o primeiro episódio, já fala a respeito disso, mas o tempo passa pros outros e não pra ela. E por não passar pra ela vai perdendo seus amigos. Só que como ela vive por muito, ela já é muito vivida e vai viver muito mais, é algo que ela se tornou, ou já era e continuou, um pouco insensível. E é legal como a história vai realmente mostrando e humanizando essa elfa, pra que ela olhe pra ela um sopro da vida dos amigos, que passou e passou, mas pra que ela valorize os pequenos momentos e importantes momentos que tiveram com eles. Então é muito legal isso, dela
conforme a trajetória dela avança, ela, como já é também uma continuação, ela já tem, né, uma aluna, já tem um outro grupo formado de pessoas que não vivem tanto quanto ela, mas ela tá um pouco mais humana pra com esse grupo em função da marca que os heróis anteriores deixaram, né? E claro, nem todos morreram, mas é algo que é muito, eu não sei explicar, mas é muito legal. Eu tenho muito esse hábito de parar e fazer às vezes aquelas reflexões de caramba, como foi meu dia? Nossa, hoje meu dia foi difícil, né? O que foi o pior do meu dia hoje? Ah, foi tal coisa. Como eu poderia às vezes, sei lá, ter colaborado, ter feito algo pra que isso ou não acontecesse, ou pra que eu minimizasse os danos dos meus erros ou das coisas que aconteceram, né? Porque dentro da minha forma de pensar, eu acredito que, poxa, se eu posso construir ou destruir, poxa, por que não escolher a construção, né? E isso se aplica a tudo. Poxa, se eu posso ajudar alguém, por que não ajudar de forma positiva, também de alguma forma colaborando para que ela possa crescer ou se desenvolver ou ter o melhor de mim nisso, do que eu ou ignorá-la ou entregar algo que não é bom. E, enfim, isso de construir, destruir ou de escolher fazer o bem, porque todos nós temos escolhas, né? Isso é inegável. E todos nós colheremos as consequências das nossas escolhas. Se eu quero conquistar algo, eu preciso investir do meu tempo, preciso dedicar do meu tempo, preciso desenvolver uma habilidade, desenvolver algo. Se eu não quero, eu colho a consequência do não. Se eu quero, eu colho também a consequência do sim, que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser muito boa, pode ser muito ruim, pode superar as expectativas ou pode ser uma desgraça inimaginável. Mas todos nós vivemos nesse mundo de consequências. Então, poxa, eu acho muito legal a forma como eles trazem, né? Nossa, valorize isso. Porque é o meio da nossa correria que, não sei, na minha cabeça faz um pouco de sentido e casa. Poxa, cada dia que passa a gente tá super corrido, super atarefado, cheio de problemas, cheio de confusão, cheio de dor de cabeça, um monte de preocupação. 3 pontinhos. É um ferrado. Só que no meio de tudo isso que tá acontecendo, nós podemos exercitar, olhar e aproveitar bons momentos. E dos bons momentos que tivermos, guardarmos com carinho, como uma boa recordação, como uma boa lembrança, pra às vezes até nos dar força ali naquele dia mal. Então é algo que eu gosto muito como eles desenvolvem isso através da Frieren. No começo eu não dei muita moral, porque beleza, capacete, né, VR, jogos. Imaginei, bom, será que vai ser uma coisa meio na pegada Sword Art Online? Falei, será? Eu gostei, achei muito legal tal, mas eu falei assim, sei lá, não sei, não me cativou muito no começo. Conforme eu fui vendo os primeiros episódios e toda aquela coisa do, o cara basicamente é um tarado em Souls-like que, gosta de zerar os jogos super difíceis, e aí não são mais Souls-like, mas gostam de zerar jogos super difíceis, complicados, outros, né, que são cheios de bugs, quebrados, glitches, etc, mas zeram esses jogos os de super difíceis, zeram também os jogos ruins, e no meio disso ele vai experimentar o que eles chamam de jogos divinos, que são os jogos de grandes investimentos, sem bugs, sem nenhuma quebra, equilibrado, balanceado e etc. E o cara se apaixona por essa dinâmica, e como ele foi uma pessoa que, arregaçava no Souls-like, mas ao mesmo tempo também jogava uns jogos bem quebrados, ele é um cara que tem uma habilidade inicial pra esse, jogo perfeito, que foge muito à curva comum. E ele tem outros amigos que também jogam e tem linhas parecidas com o que ele tem. E eles vão progredindo no meio disso. E é muito legal como ele vai literalmente, subindo de nível. Vai dando às vezes aquela derrapada e tropeçada. Que acontece com, não sei. Comigo nunca aconteceu, de ter um tutorial lá e eu dar um skip. Eu pular aquele tutorial, não querer saber. E aí lá na frente eu olhar e falar, era pra eu ter feito isso desde o começo. Não acontece comigo, sabe? Eu acho muito legal como eles tratam isso e como eles vão colocando os desafios. Como o protagonista, inclusive, tem escolhas de skills muito diferentes. Então, assim, me pegou muito. E aí ele tem contato com eventos exclusivos, específicos, gera um burburinho, começa a chamar a atenção de uma galera e aí toda a trama em cima disso. Então é muito legal. E o bacana também é que dentro do Shangri-La Frontier tem aquela premissa de se o NPC morre no game, ele nunca mais volta. Então tem ali alguns personagens e algumas situações que você pega, tem um apego pelo personagem em si, e que também mexe um pouco com essa emoção do aê, ele conseguiu vencer, do caramba, foi sofrido, foi difícil mesmo e não conseguiu, ou daquela do não leva o seu, se o seu NPC morrer já era. Então esses são os 3 que estão na minha por enquanto, porque a minha opinião hoje, igual eu falei, vai saber se muda, acho que não, acho difícil, pelo menos nessa temporada, mas são esses, Shangri-La Frontier, Solo Leveling, Frieren. Eu vou deixar de forma resumida aqui do lado os
animes que eu estou acompanhando dessa temporada. E aí vocês também coloquem aí nos comentários se vocês quiserem outros animes fora esses 5 rankings que eu trouxe pra cá. Mas coloque aí quais são os seus 5 mais dessa temporada. Tô vendo um só, Lê, tudo bem? Claro, eu quero saber o que você tá curtindo, o que você gosta, o que você tá assistindo, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, convido você a se inscrever no canal para que você não perca os próximos vídeos, porque tem muita coisa legal já acontecendo e com certeza terão mais novidades, beleza? Eu sou o Ale, esse é o Mochilotaki e nos vemos no próximo vídeo.